Bom dia a todos e todas. Hoje, no nosso encontro, será abordado o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 4, que fala sobre a simplicidade e pureza do coração. Onde Jesus fala sobre as criancinhas. Ele diz: "Vinde a minhas criancinhas". Então, diz o seguinte: apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: "Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará." E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Isto está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16, do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, com isso, Jesus quis dizer, ele quis nos convidar a conquistarmos, ou ele nos convidou a conquistarmos a pureza do coração através da simplicidade e da humildade, o que exclui o egoísmo e o orgulho, que nós sabemos ser as grandes chagas da humanidade, os empecilhos para o nosso progresso espiritual. O nosso progresso depende basicamente do combate a estes escolhos, a estas imperfeições. Por isso é que ele toma a infância como emblema dessa pureza e humildade. Toma a infância como exemplo, porque a criança é símbolo de pureza, de doçura, é amável. E ele diz que só tendo essa condição, de pureza, que nós entraremos no reino dos céus, que nós conquistaremos a nossa perfeição relativa e entraremos no reino do céu. Mas como fazer com que o espírito antigo, cheio de imperfeições, possa chegar a esse estágio de pureza? Educando, desde a infância, a cada reencarnação. Então, Jesus é sabedor que nós carregamos muitas imperfeições, por sermos espíritos imperfeitos, nós fomos criados imperfeitos para conquistar nas nossas sucessivas encarnações virtudes, para chegarmos a essa condição da perfeição relativa, a que todos nós estamos fadados a alcançar.
Então, a cada encarnação, a cada reencarnação, nesse período de infância, é que nós estamos flexíveis para recebermos essas informações correspondentes ao nosso progresso espiritual, a conquistarmos as virtudes a que Ele nos recomenda. Nesse período que estamos propensos a recebermos valores morais. Então, na nossa reencarnação, do processo de reencarnação, nós já lemos, né, no livro Nosso Lar, que é o livro que nós temos como base, que nos explica este processo, né, através do espírito André Luiz, ou então através do filme que eu acredito que muitos aqui já devem ter visto. O espírito é encaminhado a um ministério, lá naquela colônia espiritual Nosso Lar, que é citada como exemplo, dentre muitas as colônias que existem no plano espiritual. Ele é encaminhado a um ministério chamado de Ministério da Reencarnação. E lá, de acordo com a prova que ele tem que ser submetido aqui no plano terreno, ele escolhe o corpo que ele deverá habitar para passar por essas provas, para resgatar as suas dívidas. Então, escolhe a prova e escolhe o corpo físico. Tá? Nesse corpo físico, inclusive, são plasmados os genes que vão dar a característica de que ele necessita, né, para expressar nesse corpo, tá, as condições, aquilo que ele necessita passar, né? Por exemplo, se ele tem que passar por uma determinada doença para ele purgar imperfeições do passado, coisas que ele mesmo criou, tá? Ele vai ter uma carga genética propícia à manifestação no corpo físico daquela doença, daquela respectiva doença que fará com que ele purgue, né, este mal. Né? Antes de reencarnar, ele passa por um processo de perturbação, né? Onde é colocado sobre ele, espírito, tá, um véu para ocultar as más tendências do passado. Tá? Nós conquistamos virtudes, mas pelas nossas imperfeições, nós estamos mais fadados a imperfeições, né, nas nossas vidas pregressas, né, nas nossas vidas passadas. Nós estamos mais fadados pelo mal que carregamos, tá, a trazermos imperfeições conosco. Então, antes de reencarnar, ele passa por esse processo de perturbação, lhe é colocado um véu, tá, em que cobre esse passado, essas imperfeições, para que isso não venha interferir no seu progresso espiritual. Tá? Porque imagine o espírito reencarnado sabendo que ele foi um assassino, por exemplo. Né? Isso pode prejudicar o seu progresso. Né? Pode lhe causar uma perturbação tão grande que pode impedir o seu progresso. Tá? Ele pode ficar estagnado. Ele não vai regredir, tá? Porque o progresso é constante, mas ele pode ficar estagnado. Tá? Então, para que não haja essa estagnação, tá? Para que os males do passado, as suas imperfeições, não prejudiquem a sua evolução, tá? Isso também, este véu é posto sobre ele. Tá? E também é posto esse véu para que não interfira, tá, no relacionamento entre ele e a mãe, ou aqueles que irão se encarregar, né, de educá-lo, né,
os pais de um modo geral, né? Mais especificamente a mãe, que é ela que vai ter o primeiro contato com a criança, é ela que vai amamentá-lo, né? Para que ele sobreviva, porque através da amamentação ele recebe o alimento que ele necessita, porque nós somos mamíferos. Então, durante parte do período da infância, tá? É a mãe que vai alimentar esse filho. Então ela tem que ter sobre ele ela tem que se dedicar a ele, tá? Tem que dar todo o carinho, toda a ternura que ele necessita para o seu desenvolvimento. Além do leite materno ser importante na defesa dessa criança, né? Porque vai fornecer os anticorpos que a criança necessita nessa primeira fase, tá? Para combater as diversas doenças pelas quais nós somos afetados aqui no mundo carnal. Então, é o leite que fornece esses anticorpos, tá? Porque o sistema de defesa dele ainda não está totalmente formado. Aliás, ele não está formado, né? Tanto que nesse período, tá? É importante que a criança receba inúmeras vacinas, né? Para complementar a sua defesa, tá? Porque os anticorpos vão ser fornecidos durante um certo período, mas não todo o período, tá? Da infância. Além disso, esse véu, né, que foi falado, serve também para que a mãe não veja nesta criança, tá, um inimigo, um desafeto de vidas passadas, tá? Ou então um viciado, não veja nele imperfeições, tá? Para ela, a criança tem que ser o símbolo da perfeição, para que ela manifeste para com ela, para que ela dê a ela o seu afeto, tá? Então, colocando este véu, ela vai enxergar como um símbolo de perfeição, tá? Não vai ver nele um inimigo, porque muitos dos casos de reencarne no mesmo núcleo familiar, nós sabemos hoje, tá? São para resgate, tá? de vidas anteriores, tá? Inimigos, desafetos, são postos no mesmo núcleo familiar para aprenderem a exercitar no amor, tá? Então, não pode, né, uma criança ou uma mãe, um filho vir na mãe ou uma mãe vir no filho, um inimigo de vidas passadas. Isso vai prejudicar o processo evolutivo, o progresso. Mas como fazer com que o espírito ativo, cheio de perfeições, possa chegar a esse estado? Educando desde a infância a cada reencarnação. Porque nesta fase é a fase em que a criança está flexível, tá? Está propensa a receber, né, informações que vá promover o seu progresso moral, tá? Principalmente o progresso moral. Ela está mais propensa a receber essas informações. Está flexível, tá? As más inclinações são cobertas com o esquecimento do passado. O amor dos pais se enfraqueceria diante do caráter áspero e intratável do espírito. Pois não sabemos se o espírito que recebemos com todo amor possa ter sido um assassino, um amigo, um inimigo ou um viciado, etc. Desde a fase embrionária do instrumento em que se manifestará no mundo, o espírito, no corpo físico, plasma reflexos que lhe são próprios. Tá? Então, esse espírito manifesta no corpo físico
as suas qualidades e as suas imperfeições. Tá? É por isso que nós temos que ter o cuidado de, na educação, não exagerarmos, né? Impedindo que esse espírito manifeste as suas qualidades. Devemos reprimir as imperfeições, mas não reprimirmos aquelas qualidades que ele traz, as virtudes que ele traz. Então nós devemos balancear, né, essa educação. Tá? Isso quem nos diz é Emmanuel. Na pergunta 383, na questão 383, do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os bons espíritos. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Então, eles dizem o seguinte: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível, durante esse tempo, às impressões que recebe e que podem ajudar no seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. Isso que nós acabamos de falar há pouco. O período inicial da reencarnação do espírito, que vai de 0 a 7 anos, é decisivo na formação do seu caráter e da sua personalidade, porque nesse período da primeira infância o espírito é mais acessível às impressões que recebe e que pode auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. Este período também é chamado de o período do sono. Tá? É o período em que a criança não está totalmente desenvolvida, tá? O corpo físico não está totalmente desenvolvido, né? As suas células ainda estão em franco crescimento, tá? O sistema nervoso vai ser formado aí até mais ou menos entre 2 e 4 anos, tá? Mas os demais órgãos, tá, ainda estão em desenvolvimento e vão se completar lá pelos 7 anos, aproximadamente os 7 anos. Tá? É quando se completa a reencarnação, porque nós sabemos que o perispírito, tá, que é o nosso corpo, o corpo que envolve o espírito, né, envolve o corpo espiritual, tá? Ele se liga molécula a molécula, célula a célula do corpo físico. Então, a reencarnação só se completará por volta dos 7 anos, quando ele está completamente formado. Tá? O espírito ainda não exerce toda a sua influência sobre o corpo físico, né? sobre a criança. Mas, a partir dos 7 anos, quando a glândula pineal, que é uma glândula que está situada em nosso cérebro, mas precisamente entre os olhos, considerado o nosso terceiro olho, né? Essa glândula vai passar a exercer uma função importante no nosso organismo físico, que ela vai começar a secretar os hormônios que vão interferir em todo o nosso funcionamento, em todo o nosso metabolismo, tá? Vai também desempenhar a nossa função sexual, vai determinar a nossa puberdade, e esta glândula também é responsável pelo nosso contato com o plano espiritual. Ela funciona como uma antena, tá? Então, a partir dessa idade, o espírito vai começar a ter uma maior influência, né, do plano espiritual e também do plano físico, das informações que lhe são passadas. Ele vai estar querendo, vai querer se descobrir, querer receber novas informações, tá? E
Por isso vai se tornar mais acessível ainda as impressões que lhes são passadas. Na obra Aspectos Mediúnicos de Daniel Roells, consta que, dos 4 períodos da ação da glândula pineal sobre o indivíduo, a primeira fase, também chamada de período de sono, se apresenta até os 7 anos de idade, quando adormece a função psíquica, para que o ser absorva todas as informações provenientes da educação e do meio. Então, ela é chamada esse período é chamado de período de sono, porque, como eu disse, tá? Nesta fase, neste período, ela ainda não produz os hormônios que regulam a nossa função, tá? O nosso metabolismo, né? De distinguir os dias e as noites, tá? Que é o que determina a nossa vigília ou o nosso período de sono. Tá? É importante esse período de sono, porque já é provado cientificamente que as nossas células, principalmente as células nervosas, elas se desenvolvem enquanto nós dormimos, né? No nosso período de sono. Tá? Então é por isso também que é importante essa fase, né? Esse período inicial, esse período de infância. E nesse período, como eu disse, a criança está mais propensa a receber informações, está mais flexível. Até os 7 anos de idade, o espírito passa por uma fase de semi-inconsciência no ambiente fluídico dos pais, porque ainda faz parte do processo de perturbação. Né? Eu já até falei sobre isso aqui. Né? Esse processo de perturbação ou de esquecimento, tá? Ele se prolonga até mais ou menos os 7 anos de idade. A infância começa com o nascimento. Compreende o espírito de desenvolvimento da personalidade, iniciado no parto e completado com a chegada das primeiras manifestações da puberdade, marco inicial da adolescência. Durante o período de infância, a criança não só muda com a idade, como revela características individuais, cujo ritmo varia de indivíduo para indivíduo. É desta fase, então, que se deve iniciar a evangelização, a cada reencarnação. Então é na evangelização que o espírito recebe a educação moral, né? Recebe as informações que vão fazer com que ele adquira virtudes, né? Através da evangelização infanto-juvenil. Ele é levado a conhecer Jesus quando é encaminhado à evangelização nos templos religiosos, né? Não só na casa espírita, mas nos templos religiosos de um modo geral, que se empenham, aqueles que se empenham na reforma do ser humano, né? Na reforma espiritual. Tá? Quando Jesus nos fala, vinde a mim as criancinhas, ele também está fazendo um chamamento aos pais, para o quanto antes encaminharem as crianças à evangelização, para que elas recebam valores morais. Tá? Nós temos lá no catolicismo, né? Quem não ingressou no espiritismo antes de adulto, né, na sua infância, e passou pelo catolicismo, passou por outras religiões, sabe que lá também tem departamentos, né, nessas religiões, tem departamentos encarregados pela evangelização. Né? Nós temos no catolicismo, temos
a catequese, né, o catecismo. Nós temos o catecismo no catolicismo. Nas igrejas evangélicas, nós temos as escolas dominicais, né, de um modo geral. E no espiritismo, nós temos o departamento de evangelização infanto-juvenil, né? Aqui na nossa casa nós temos os diferentes segmentos da evangelização, né, que acontecem, tá? Agora não estão acontecendo presencialmente, tá? Mas estão acontecendo de forma virtual, estão acontecendo online, tá? Para atender essa necessidade da evangelização. Então, aqueles que têm filhos ou que são responsáveis por alguma criança, tá? Nós convidamos também a que entrem nesse departamento da nossa casa e façam a inscrição de seus filhos ou dos seus tutelados, né? Para que eles recebam informações doutrinárias desde cedo, né? Para a sua formação moral. Isto, lá na frente, tá? Vai influenciar no seu caráter, né? Então é muito importante a evangelização nesse processo, né? Os ensinamentos de Jesus sendo passados à criança para que ela cresça como um cidadão, né? Aprenda a respeitar o próximo como a si mesmo, né? Como Jesus nos recomendou, tá? Então, vinde a minhas criancinhas, é um chamamento aos pais para o quanto antes encaminharem as crianças à evangelização, para absorverem valores morais. Na questão 917 do Livro dos Espíritos, Kardec faz o seguinte comentário: a formação dos caracteres, ou seja, do caráter, segundo Kardec, depende da educação moral. Bem entendida, a educação constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-ão endireitá-los, como se faz com plantas novas. Mas essa arte exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro acreditar que basta o conhecimento da ciência para exercê-la com proveito. Nesse sentido, destaca-se a importância da missão dos pais, e da evangelização infantil. Bezerra de Menezes esclarece que é imprescindível abracemos com empenho e afinco a tarefa da evangelização junto às almas infanto-juvenis, tão carentes de amor e sabedoria, porém receptivas e propícias aos novos ensinamentos. É forçoso reconhecer que o espiritismo, sem aprimoramento moral, sem evangelização do homem, é como um templo sem luz. Divaldo Franco, no livro Terapêutica de Emergência, capítulo 4, nos diz: evangelizar é trazer Cristo de volta ao solo infantil como bênção de alta magnitude, cujo resultado ainda não se pode realmente aquilatar. Viana de Carvalho, psicografado por Divaldo Franco, no dia 26 de fevereiro de 2007, nos passou a seguinte mensagem: a evangelização espírita infanto-juvenil. A evangelização espírita infanto-juvenil
cabe à indegrinável tarefa educacional de preparar os futuros cidadãos desde cedo, habilitando-os com as sublimes ferramentas do conhecimento e do amor para o desempenho dos compromissos que lhes cumprirá atender, edificando a nova sociedade do amanhã. Bom, para finalizar, eu trouxe essa ilustração. Todos que eu acredito que alguns de vocês conheçam, né? Isso aqui é um bonsai, né? Alguém sabe alguma coisa sobre essa arte? É uma arte milenar, né? Desenvolvida pelos não. Eu também pensava assim. Esta arte originalmente ela foi desenvolvida pelos chineses, tá? Lá está escutando? Hein? Ela foi desenvolvida pelos chineses no ano 700 a.C., tá? E ela era praticada pela elite. Ela não era praticada pelo cidadão comum. Os bonsais eram dados como presentes pela elite, né? Isso era considerado chique, né? Hoje nós chamamos de chique, né? Mas era a elite que dominava essa arte, né? E dava de presente aos seus amigos, né? A quem nutriam afeto, né? E como ela é feita, tá? Ela é uma árvore em miniatura, tá? Com toda a sua característica, lenhosa, né? Com copa e tudo. Então ela é feita da seguinte forma: eles plantam num vaso, periodicamente eles a retiram, podam as raízes, tá? Podam também a parte superior, né? Quer dizer, cortam o mal pelas raízes, né? O mal para eles significa o crescimento da planta. Eles não querem, tá? A arte, como a arte consiste numa planta adulta em miniatura, tá? Então eles cortam as raízes para que elas não absorvam muito nutrientes, tá? No solo em que estão, e podam a parte superior, tá? E formam esta copa quando os galhos estão flexíveis, tá? Amarrando nesses galhos, né? Como eles têm a flexibilidade, eles colocam arames, tá? Esses arames vão moldar os galhos, tá? Para que dê a conformação que eles querem, tá? E eu trouxe essa figura para fazer uma analogia, né? Com a educação que nós devemos dar, né? Cortar os males, né? Ou a manifestação das imperfeições da criança pela raiz, tá? E com isso, tá? Moldar, né? No caso ali, né? Transmitir ensinamentos, né? Que são os arames que são colocados para dar a forma que se quer, tá? Aproveitar enquanto ela tem flexibilidade para ser colocada na forma que se deseja, tá? E isso não impede que ela manifeste a sua virtude, né? A sua beleza, né? E
Para finalizar, eu trouxe aqui uma música que eu confesso para vocês que foi assim difícil de eu descobrir, mas depois eu acabei descobrindo e vendo que ela estava na minha cara o tempo todo, e eu procurando, porque encontrava na internet só músicas de cunho infantil, né? E esta música do Carlinhos Conceição, chamada Evangelizar, tá? Que é muito bonita e combina com o tema de hoje. Vai encarar o desafio, se vai fazer, Deus tem consciência. Quem vai botar a mão na massa, quem vai fazer a diferença, vai educar, se educando, pacificando os pequeninos, vai forjar homens de bem. Jesus também já foi menino. Evangelizar com urgência, evangelizar sem demora, evangelizar pais e filhos, evangelizar agora. Evangelizar da gente, evangelizar muito afora, evangelizar consciente, evangelizar é hora. Vai pegar um grão da fé que nos propicia a estação, catequizar onde puder, sem ostentar religião, cristificar, ligar com a luz, para religar filhos de Deus e programar Jesus nos corações dos filhos seus. Evangelizar com urgência, evangelizar sem demora, evangelizar pais e filhos, evangelizar agora. Evangelizar-los da gente, evangelizar dentro afora, evangelizar consciente, evangelizar é hora. Vai encarar o desafio, se vai fazer, Deus tem urgência. Quem vai botar a mão na massa, quem vai fazer a diferença, vai educar, se educando, pacificando os pequeninos, quem vai forjar homens de bem.
urgência, evangelizar sem demora, evangelizar pais e filhos, evangelizar agora, evangelizar toda gente, evangelizar sem demora, evangelizar consciente, evangelizar é hora. Vai regar o grão da fé, nos propicia a estação, catequizar onde puder, sem ostentar religião, mistificar, ligar com a luz, para religar filhos de Deus, e programar Cristo Jesus nos corações dos filhos seus. Evangelizar com urgência, evangelizar sem demora, evangelizar pais e filhos, evangelizar agora, evangelizar toda gente, evangelizar dentro agora, evangelizar consciente, evangelizar é hora. Obrigado a todos.